Olá, meus irmãos, boa tarde. Vamos realizar mais um trabalho doutrinário dessa tarde de quarta-feira. Vamos abrir nosso trabalho com a leitura do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Homens de fé. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras, estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdadeira fé efetivamente não olvidaram da vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas o que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os sentidos. Agora, meus irmãos, vamos orar. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome com a Tua presença, apesar de distante fisicamente, mas unidos pelo pensamento e pelo coração, sempre voltados a esse nosso canteiro de fraternidade, de amor, juntamente com essa equipe espiritual que sempre nos acompanha nas nossas horas mais difíceis. Agradecemos, Senhor, a presença de todos esses irmãos, agradecemos a participação do nosso irmão Flávio Santos, a quem cabe a exposição dessa tarde, que ele seja iluminado, que possa nos trazer cada vez mais bons ensinamentos, boas interpretações da tua doutrina. E fica também, Senhor, a gratidão à Casa do Caminho por essa generosa doação, essa generosa entrega desse conteúdo maravilhoso. E assim, Mestre amado, com tua permissão, e agradecendo e orando por todos os necessitados que nós conhecemos, que nós almejamos, rogamos auxílio, estamos iniciando nossa exposição dessa tarde, que assim seja. Então, meus irmãos, com vocês, Flávio Santos, a quem cabe a exposição dessa tarde com o tema Vidas Vazias. Até lá. Queridos amigos, queridas amigas, nossas saudações cordiais, nossos cumprimentos a todos que estão nos assistindo, particularmente, especialmente aos amigos da Casa do Caminho, casa abençoada e por demais conhecida na cidade do Salvador, para a qual essa mensagem, palestra, estará sendo e está sendo encaminhada. Vidas vazias. O psicoterapeuta Rollo May não é um psicoterapeuta comum e convencional. Na verdade, ele é psicólogo, teólogo e filósofo de formação. Já falecido na década de 90,
por volta de 1994, Rolomei pode ser considerado um dos mais notáveis psicólogos, uma das mais brilhantes inteligências na área do comportamento de todo o século XX. Pode-se dizer que é a maior voz da história da psicologia existencial do século XX, ao lado de Viktor Frankl. E junto dele, e de Carl Gustav Jung, com Jung e com Viktor Frankl, os maiores pensadores da psicologia contemporânea. Rolomei, norte-americano, erudito, culto e profundamente humanista, em 1953, lançou uma obra denominada O Homem à Procura de Si Mesmo. Essa obra é considerada a obra-prima da sua produção literária, como pensador, como filósofo sensato, como teólogo lúcido e como psicólogo genial nas suas considerações. Ele vai dizer, de uma forma muito especial, que a idade contemporânea, e por idade contemporânea aqui do ponto de vista histórico, a gente considera a idade contemporânea o período a partir do momento em que a gente entra na chamada Era da Razão, do racionalismo. A partir de 1789 é o período 1789 é o período em que houve a Revolução Francesa e o ideal iluminista, o ideal da razão, do raciocínio, da lógica, inaugura uma nova mentalidade, rompe com as perspectivas do passado, supersticiosas, místicas, algo metafísicas, algumas ingênuas, e entramos, final do século XVIII e começo do século XIX, na era da ciência, da cultura, do pensamento, que desembocaria mais tarde no século XX, para a era da tecnologia, que é a era que a gente está vivendo. Idade moderna é a idade que chega até a idade contemporânea. A idade moderna pode se considerar desde o século XIII até o século XVIII, mais ou menos. A idade contemporânea, portanto, é essa idade a partir de 1789, a era do raciocínio, do intelecto, do pensamento de maneira mais vigorosa. Não que não houvesse pensamento antes. Rolomei vai dizer, na sua obra, que a idade contemporânea marcou todos nós com uma mudança de paradigma nunca antes imaginado. A partir desse momento, houve uma mudança de paradigma especial que, de alguma forma, alterou radicalmente a forma do homem se conduzir e funcionar e gerou sequelas que até hoje a humanidade sofre. Diz ele que a partir desse momento da entrada na chamada era do raciocínio, do intelecto, do raciocínio mais sofisticado, a chamada idade contemporânea, e, portanto, a superação da chamada idade moderna, idade contemporânea, que se alastra até os nossos dias, portanto, vai acontecer um dos fenômenos mais interessantes, na opinião do Dr. Rolomei, que é a decadência das religiões. E essa decadência das religiões é o resultado da decepção do ser humano com relação às explicações espirituais e religiosas que tomou conta de toda a Idade Média e de boa parte da Idade Moderna, em que o ser humano era arrebatado pelo dogma, pelas explicações religiosas ou pseudo-religiosas, pelas explicações pseudocientíficas que era de natureza supersticiosa e que tinham algemas de preconceitos medievais. Essa mentalidade religiosa, essa mentalidade ingênua, que não conseguiu acompanhar o progresso das luzes e que muitas vezes combateu o próprio espírito da ciência, que se libertou dos seus preconceitos e caminhou sem ela. Essa mentalidade ultramontana, obsoleta do passado, sofreu uma grande decadência a partir do início da Idade Contemporânea. E essa decadência das religiões, Rolomei vai dizer, marcou sensivelmente a época atual. Por quê? Porque ele vai dizer que a partir de 1789, portanto, há cerca de 300 anos, vamos experimentar o período que até hoje nós sofremos de um pessimismo geral, de uma negação das coisas positivas da vida. A humanidade entra numa época que até hoje nós vivemos de um ceticismo, de um niilismo totalmente
negando as perspectivas positivas que a partir de então não mais existiria. De um lado, a ciência que cresce, que investiga as coisas, que derruba as velhas superstições diante da confirmação científica, e o entusiasmo pela ciência, o deslumbramento pelo progresso da ciência fez com que os homens avançassem na sua direção e, deslumbrados, tentassem inclusive entender tudo no universo. Alguns entusiasmados chegaram a dizer que não daria alguns anos naquela época para que a ciência descobrisse tudo, desconsiderasse todas as explicações supersticiosas e a humanidade não teria mais nada o que aprender no final do século XIX. Bem se vê que estavam enganados, mas era o entusiasmo que tomava conta. E ao lado desse entusiasmo científico, que se engolfou de tal forma que foi para o movimento algo exagerado de negar qualquer ideal humano que fazia parte apenas do cardápio emocional das criaturas humanas do passado, vai dizer Rolomei que ao lado disso, não apenas a ciência se torna cética, materialista, negando qualquer dimensão além da matéria do ser humano, porque isso era coisa do passado que as religiões tentaram incutir em nossa cabeça, mas a filosofia também, bebendo dessa fonte, deslumbrada com aquilo que a ciência oferecia ao mundo, que aliás era tudo muito admirável, o progresso da ciência, mas a filosofia também começa a se libertar e a abandonar as teses metafísicas, as teses de natureza transcendental e as ideias, por exemplo, socráticas e platônicas a respeito do mundo das ideias, a respeito de uma metafísica do homem, cedem lugar a uma filosofia profundamente negacionista, profundamente pessimista, profundamente amargurada. Rolomei prossegue nas suas páginas nesse livro O Homem à Procura de Si Mesmo, fazendo de alguma forma referência a um pensador francês, a um pensador inglês do século XVII, em 1600 e pouco, Thomas Hardy havia declarado naquela época, e por que não dizer também em nossa época, que o ser humano havia perdido o endereço de Deus. Rolomei, parafraseando esse raciocínio de Thomas Hardy, vai dizer que o ser humano da nossa época perdeu o endereço de si mesmo. Perdeu o endereço de si mesmo. E essa filosofia, essa mentalidade, tem alguns momentos especiais que Rolomei procura mencionar. Um deles começou no início ainda do século XIX, quando o filósofo pessimista alemão Arthur Schopenhauer, que era depressivo e amargurado, herdeiro de uma família de comerciantes, esse homem, que tinha sobre ele a expectativa paterna de seguir a herança do pai e dos seus ancestrais familiares na prática comercial, a atividade, aliás, muito rendosa, que dava prosperidade econômica para a família. Schopenhauer, com a sua instabilidade emocional e seu pessimismo geral, resiste à tradição familiar, até porque, desde cedo, percebe um grande conflito na intimidade doméstica. Vê a família abraçada a ideais religiosos, mas cuja atitude e a prática religiosa era uma farsa, era um fingimento total. Schopenhauer percebe o conflito familiar e resolve, para tentar dar conta da sua amargura, abraçar a filosofia. Apresenta em uma universidade alemã uma tese muito estranha a respeito das teses platônicas e que a princípio não foi aceita muito bem. Para mais tarde, ele apresentar outros textos que começam a ser lidos e aceitos e começam a fazer época de alguma forma, de tal maneira que ele começa a se tornar conhecido. Mas a sua angústia, a sua amargura, o seu pessimismo vai fazendo com que ele apresente as suas ideias. A felicidade só é possível, dizia ele, no mundo das ideias. Seria necessário, portanto, restaurar
as ideias platônicas que ele não considerava de natureza espiritualista, mas o mundo das ideias no sentido mental, porque somente no mundo mental é possível algum tipo de felicidade, algum tipo de bem-estar. Mais tarde, ele tenta adotar alguns princípios do budismo e do zen budismo, trazendo a sua filosofia ocidental, para exclamar, entre outras coisas, que a vida é sofrimento. Buda havia dito isso nas 4 nobres verdades, mas a sua conclusão é positiva e é otimista. Libertar-se do sofrimento. Schopenhauer dizia que a vida é sofrimento. Toda ela é caracterizada por dores e por sofrimento. E o ser humano é um animal com a funesta capacidade de raciocinar. E à medida que ele raciocina e toma conhecimento da sua realidade, mais ele sofre. Schopenhauer, mais tarde, se vincula em uma amizade com Richard Wagner. Não apenas adotando a música de Wagner, porque através da arte ele tentava sair da vida para cultivar algum tipo de prazer que somente poderia ser feito através da apreciação artística e, mais adiante, com a sua instabilidade emocional, com o seu pessimismo, não apenas adota as ideias de Wagner, algumas muito estranhas, para mais tarde romper a amizade com Wagner e começar a ridicularizá-lo, comparando a sua música à música de Bizet, que era uma forma de desqualificar a sua arte grandiosa e a sua mensagem musical mística de que o gênio compositor alemão era portador. Acredita Schopenhauer que o cristianismo é uma farsa, que as propostas cristãs, todas elas são fingimento, são de aparência, para manipular a sociedade. Mais tarde, um herdeiro do seu pensamento cultural e filosófico, do seu intelecto, foi um outro alemão, Friedrich Nietzsche. Nietzsche, que também era portador de graves sintomas depressivos, que sobrevivia graças a um auxílio materno para poder viver bem, viver de maneira ideal do ponto de vista material, brigava filosoficamente com a ideia da divindade. Dizia ele que o problema de toda a civilização atual foi ter adotado o raciocínio como sendo a conquista mais alta do ser humano e o privilégio da criatura humana. E que isso degradou o ser humano porque fez ele negar as suas potências que são instintivas, as suas paixões que deveriam ser colocadas à prova. Diz ele que o maior erro foi a partir de Sócrates e que toda a cultura racional foi caminhando para isso. E fazer apologia, não de Apolo, o deus da razão, mas de Dionísio, o deus do vinho, do prazer, e que o ser humano bom era o biótipo grego, da antiguidade grega, do período helênico, que cultivava suas paixões e colocava suas paixões à prova, é isso que fazia ele forte. Nietzsche dizia que Deus não tem nenhum sentido. E no seu Assim Falava Zaratustra, uma das suas obras-primas, ele retrata a personagem, o louco, que era um retrato da sua própria personalidade que estava em graves alterações psíquicas de saúde mental. O louco chega na praça pública e grita que acabava de matar Deus, para o semblante triste das pessoas. Nietzsche vai, de alguma forma, ser o filósofo que contesta a noção da divindade monoteísta, construção judaico-católico-cristã. E vai também criticar o cristianismo, pelo menos o cristianismo ocidental que a gente conhece. Vai ser um demolidor do Ocidente, quando prega, nas suas formulações essenciais, que todas as construções do Ocidente, todas as construções racionais do Ocidente deveriam ser demolidas por causa de princípios cristãos, que ele estava certo, influenciaram a cultura ocidental para ser formadas como é. Nietzsche dizia que o único cristão verdadeiro morreu na cruz, porque foi o único sujeito do cristianismo que teve coragem de enfrentar os seus desafios. Vai dizer que as virtudes cristãs são todas covardias,
que a bondade, a caridade, a generosidade cristã são farsas. São atitudes de medo da criatura que utiliza o discurso cristão de humildade com medo de enfrentar os seus desafios e para fugir dos seus compromissos sociais. Que o ser humano forte é aquele que dá vazão às suas paixões e que enfrenta sem medo, sofrendo as consequências da sua própria vida, da banalidade da sua vida e as consequências da sua vida, sem necessariamente fugi-las através da chamada humildade, caridade e benevolência cristã. E desencarna mais tarde, falece em 1900, tomado totalmente por uma demência, vítima de uma evolução de um quadro de saúde mental muito grave, embora fosse um gênio intelectual admirável. Essa herança macabra de Nietzsche foi de alguma forma herdada por Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, que se ergueu contra qualquer forma de cristianismo institucional e organizado. E a semelhança de Nietzsche, que percebeu os erros do cristianismo institucional, quis destruir tudo como se essas organizações religiosas, apesar das suas falhas, dos seus erros, não tivesse também muita coisa boa, não tivesse também elementos positivos que oferecessem à sociedade conforto, orientação religiosa, direcionamento. E graças a isso queriam destruir tudo. Kierkegaard, que era um ser humano sincero, apregoava angústia, apregoava a ideia de lutar contra qualquer poder espiritual, qualquer poder religioso, que o cristianismo organizado era uma deturpação da essência talvez cristã original, que mais tarde foi alterada por Pedro, por Paulo e pelos apóstolos, na sua opinião. E essa herança mais tarde, de alguma forma, foi assimilada por um filósofo alemão, Martin Heidegger. Heidegger, que tem uma filosofia muito difícil, a sua ontologia, filosofia sobre o ser humano, prega coisas muito complexas, com uma linguagem muito sofisticada, mas entre as coisas que ele prega, ele ressaltava a ideia do ser humano estabelecer um poder totalitário, um poder forte na sociedade, que não se dobre diante de nenhuma organização espiritual e religiosa, que não se submeta a nenhum tipo de discurso religioso e que faça os seres humanos fortes, biótipos exemplares. E Martin Heidegger vai ser considerado mais tarde o teórico filosófico do nazismo. Vai ser nas suas páginas que Adolf Hitler vai ler as bases da sua filosofia e da sua inspiração para a prática hedionda do genocídio do Terceiro Reich. E vai ser nas suas páginas também que, de alguma forma, Mussolini também elaborou o fascismo italiano, que engendrou também morte de milhares de vidas. Heidegger vai, de alguma forma, influenciar outro pensador esse muito conhecido, Jean-Paul Sartre. Sartre, filósofo francês, que por sua vez foi vítima do nazismo, que ficou nos esgotos de Paris, nos subterrâneos, fugindo à soldadesca alemã que invadiu a França, e que conseguiu sobreviver, vai observar as pessoas fazendo tudo para sobreviver. Ele viu companheiros seus, religiosos ou não, vendendo as próprias filhas aos soldados nazistas alemães para terem as suas vidas salvas. Trocando uma barra de chocolate para comer em troca de denunciar algum judeu ali presente. Sartre, então, pessimista de alguma forma, amargurado de tantas outras, vai dizer que a vida vale o momento a ser vivido. E funda a escola filosófica chamada existencialismo. Jean-Paul Sartre e a sua companheira vão apregoar que moral, ética, valores morais não têm importância, não têm realidade, não têm existência real. Que o instinto de conservação, que o instinto de sobrevivência predominam sobre tudo isso. E que é necessário viver o aqui e o agora, apreciar o momento, o carpe diem de natureza perturbadora de tal sorte. Alberto Camus, também francês, influenciado por Sartre,
vai exclamar que a vida não tem sentido, e essa era a base filosófica da sua teoria. A vida não tem um sentido. Não tem nenhum sentido intrínseco, nem vale a pena buscar um sentido para ela. E era necessário aceitar a banalidade da falta de sentido da vida. Albert Camus, cujas obras são de alguma forma negativista, é um dos pais do absurdo, tese filosófica, do niilismo, negação, negacionismo de tudo. E vai, de alguma forma, influenciar uma cultura toda. Ele, Sartre, influenciaria inclusive a contracultura da década de 60 e 70 do mundo inteiro, especialmente da Europa e dos Estados Unidos, que diziam que era necessário parar a guerra e fazer amor. A frase, inclusive, é de Platão, que dizia que era necessário fazer amor e parar com as guerras de Esparta e de Atenas. Mas o fazer amor de Platão era no sentido cultural e filosófico, estético. E o fazer amor da década de 70, influenciado por esses filósofos, foi a contracultura, que teve o movimento hippie como um dos seus símbolos, que apregoava o fazer amor, que era a vida instintiva, a vida tribal, a vida bárbara. O hippieísmo pregava uma espécie de retrocesso às práticas primitivas, às práticas do passado, criar sociedades alternativas, como dizia um grande poeta popular, a respeito de uma sociedade alternativa. Viver uma vida mais primitiva, mais inatural, na natureza, mais selvagem, nas comunidades hippies, no artesanato, aliás, em alguns casos de muito bom gosto, mas uma vida promíscua, uma vida sem sentido, como dizia Albert Camus. Essa mentalidade filosófica também esteve presente na literatura, na cabeça dos grandes intelectuais da escrita, das penas mais notáveis. Quem não se recorda de Johann Goethe, o famoso literato, o famoso gênio alemão, que em um momento de grande amargura escreve Os Sofrimentos do Jovem Werther. Essa obra que narra o jovem Werther, protagonista do livro, que se apaixona por uma menina, que é recusado, é rechaçado, e a sua amargura, a sua angústia de não ter a sua paixão atendida, opta pelo suicídio como solução para o seu problema. Tese, aliás, que Schopenhauer, que nós citamos, havia concluído em uma das suas teses, porque no ápice da sua amargura, Schopenhauer havia elaborado a tese do suicídio geral para a solução da amargura e da angústia, dizia ele. Goethe, na obra, soluciona o problema de Werther, que se torna um herói ao se suicidar. E essa obra, que influenciou uma mentalidade na época, porque romantizava o suicídio, e que jovens americanos e europeus leram, e muitos deles se suicidaram, O Sofrimento do Jovem Werther, ilustra muito bem a característica dessa época, do paradigma cultural que Rolomé examina no seu livro grandioso. Tolstói, esse gênio maravilhoso, esse escritor de raríssima habilidade, esse homem humanista e que mais tarde se torna cristão no final da vida, mas em um momento de grande depressão, escreve o seu famoso Ana Karenina, onde vai narrar a amargura de uma mulher entediada, cansada e insatisfeita no casamento, realizando-se sexualmente mais tarde fora do casamento. Em um romance passional, até aí muito compreensível, aliás, outros romances já narraram essas aventuras e essas experiências humanas, mas a opção dela mais tarde é o suicídio. Dostoiévski, esse homem admirável, esse escritor brilhante, raríssimo, considerado o escritor que escreveu de maneira mais brilhante temas psicológicos, que era tão querido e admirado por Sigmund Freud, escreveu uma série de obras dominado por amargura. Quando ele foi exilado na Sibéria, nos campos de trabalho forçado, porque se opôs ao totalitarismo da Rússia, o czar Nicolau I, que mais tarde o puniu pelas suas declarações políticas e pelos seus ideais políticos que de alguma forma tramavam contra a vida do próprio Nicolau I. Exilado, preso, ele vai
ali, naqueles campos de concentração, desenvolver o alcoolismo, viver nas tascas, nos bares, nos locais de jogatina, desenvolve um vício para jogo, depressivo, alcoólatra, vítima de epilepsia. E é ali, genialmente, porque era um escritor admirável, escreve uma série de obras dominadas pelo desencanto. O Idiota, O Jogador, Os Irmãos Karamazov e tantas outras obras, abordando e fazendo apologia do pessimismo e da fuga. Kafka, famoso intelectual e escritor, que escreve O Processo e a Metamorfose, também coloca nas suas obras o conflito que ele tinha com o pai e a sua amargura, o seu pessimismo, que ilustra toda essa época, todas essas características especiais. Rolomei, nas suas considerações a respeito desse livro, O Homem à Procura de Si Mesmo, vai dizer que essa decadência das religiões que não mais atendiam à sede intelectual das criaturas, a sede de elucidar as coisas, e graças aos erros da religião que realmente foi, o ser humano descrente da religião se afastou dela, divorciou-se dela, e dos ideais espirituais autênticos e legítimos que foram também descartados com ela, para adotar um comportamento materialista, científico, e cuja filosofia é pessimista. Pessimista de tal forma que o mais importante de tudo isso é que o pessimismo dessa mentalidade gerou, inevitavelmente, falta de referências na opinião de Rolomei. Onde estão as referências? Os exemplos maravilhosos que a gente pode seguir. E de outro lado, a depressão, a amargura, as guerras que saíram vitimando as populações. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Mais tarde, a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Mais adiante, a Guerra da Coreia, a Guerra do Sudeste Asiático, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Golfo, a Guerra Fria e vários outros conflitos locais onde a humanidade era bombardeada e sempre era vítima de conflitos civis e em guerras sangrentas. E de outro lado, a cultura materialista, os incentivos para ter, para possuir, a insegurança, os desequilíbrios emocionais levou as pessoas ao excesso de consumismo. Ter, possuir, comprar, possuir, ter. Essa velocidade, essa ansiedade por ter mais, para tentar abafar e dar conta de uma insegurança, gerou também, a partir daí, porque não vale apenas ter, mas é necessário mostrar que tem, um exibicionismo. Exibicionismo esse que está presente até hoje, por falta de ideal verdadeiro interior. Porque quem exibe está confessando alguma coisa que não exibe. Quem mostra algo demais exagerado está, no fundo, tentando esconder uma outra coisa que não quer mostrar, diz a psicanálise e os psicólogos mais variados. Quem exibe demais está demonstrando uma carência ou uma fragilidade. Quem impõe demais ou mostra demais está tentando talvez convencer a outro porque ele próprio não está convencido do que é, do que tem, do que possui, de como se sente. E como não sabe como se sente, está tentando ver se os outros sentem bem com aquilo que mostra para se sentir bem a partir daí, porque não se sentem bem por si mesmos, ficando sozinhos consigo mesmo. Rolomei vai dizer que nessa sociedade que a gente criou, falta muita condição do ser humano conviver consigo mesmo. Daí, um dos maiores medos, diz Rolomei, da sociedade atual é justamente viver só. Estar sozinho, viver uma solidão. E essa, ainda diz ele, o sensato teólogo e psicólogo, é uma sociedade de pessoas solitárias. Solitárias a sós, solitárias acompanhadas. A solidão não é um estado geográfico. É um estado interior de espírito. É uma sensação de estar desconectado. Desconectado de algo. É uma sensação de não ter presenças interiores. É uma sensação de viver uma vida vazia. Diz Rolomei nas suas conclusões maravilhosas que essa vida apenas do ego,
essa vida egóica para viver apenas exteriormente para fora, que é essa característica da sociedade atual, a partir da decadência dos valores espirituais e morais, acabou adotando uma vida apenas exterior, uma vida apenas social, uma vida apenas de ego, viver apenas para fora, gerou um grande vazio existencial. A sua colocação notável na sua obra a respeito desse vazio existencial. E ele vai chamar a nossa época de uma época de pessoas vazias. Essas pessoas vazias também são chamadas por Rolomei de pessoas espelho. Por quê? Porque ele vai dizer que a pessoa vazia, ela tão vazia, ela não está cheia de nada, que ela acaba sendo espelho dos outros. Como ela não se preenche, ela precisa tentar se preencher com a opinião alheia, com os sentimentos alheios, com os valores alheios, com o que os outros falam. Então ela sempre está refletindo o outro. A pessoa espelho está sempre nos locais tentando de alguma forma assimilar o que os outros pensam dela para que ela possa se moldar, se adaptar àquilo que as pessoas acham, ou que ela acha que as pessoas acham dela. A pessoa espelho está sempre ansiosa, inquieta, para tentar de alguma forma atender aquilo que as pessoas querem, ou que ela acha que as pessoas querem. A pessoa espelho é vazia interiormente e precisa estar sempre atendendo os outros dessa forma, se amoldando aos outros para agradar. Diz um velho conto que um sujeito resolveu estruturar uma casa. E para estruturar uma casa, ele chamou um arquiteto, um amigo seu de confiança, que começou a estruturar, a ajudar ele na decoração, a fazer a casa, a construir, etc. Fez a planta. E quando a casa estava quase pronta, como ele queria, o sujeito chamou ele e disse: Fulano, veja só, eu estou achando sua casa maravilhosa, mas esse banheiro aqui na cozinha, perto ali da cozinha, de onde vai fazer a comida, não fica bem. As pessoas estão na cozinha e vão para o banheiro, todo mundo está sabendo que ela vai no banheiro, sai, não fica bem. Esse banheiro aqui não fica bem. Eu sugeriria você a retirar esse banheiro e botar no final da casa, no fundo da casa. E ele sabe que você tem razão, e sugeriu que ele fizesse todo o ordenamento e mudasse ali, inclusive na planta, e ele mudou. E aí a casa estava ficando maravilhosa quando um amigo seu visitou ele. E ele disse: olha, a casa está ficando maravilhosa, a sua casa está a casa dos sonhos. Mas veja, deixa eu te falar uma coisa, essa escada aqui no meio, uma escada espiral para o segundo andar da casa, não fica legal, sabe por quê? Porque está tomando muito espaço. Se eu fosse você, eu quebrava aqui essa parte, empurrava um pouco aqui, porque tem viga, empurrava um pouco aqui para lá, para que a escada pudesse subir lá adiante, e aí libera mais espaço na sala, você pode botar outra mesa aqui, etc. Ele sabe que você tem razão, chamou o arquiteto, mas já está quase pronta, vai ter que mudar quase toda a planta, que mude, eu não estou pagando, e fez. E aí mudou toda e colocou a escada. E daqui a pouco veio um outro amigo e disse: olha, sua casa é maravilhosa, mas essa janela aqui, o vento não bate muito, eu botaria ali. E aí ele vai e se submete. E cada amigo que visitava e que ele levava, dava uma opinião. E ele ia e pedia o arquiteto, e ia mudava. Quando acabou e ele atendeu às opiniões de todo mundo, a casa virou um monstro. Não dava nem para ser habitada. Estava totalmente deformada. Ele então resolveu demoliu a casa, chamou um engenheiro e disse: olha, eu quero a casa assim. E fez a casa. Quando estava no final, alguns desses amigos vieram visitar e disseram: olha, sua casa tá ótima, mas esse quarto, ele disse: esse quarto não, a casa de vocês foi aquela outra que vocês construíram. Essa é a minha, viu? E vai ser assim como eu quero. A história, claro, não está negando você ouvir a opinião alheia, você consultar as pessoas que podem ajudá-lo a entender as coisas, a tomar uma melhor decisão, a você refletir, apreciar a opinião de terceiros para chegar à sua conclusão, na sua decisão. Mas a história chama-nos a atenção para essa reflexão a respeito do que você quer, do que nós queremos. A pessoa espelha uma pessoa vazia por dentro que reflete sempre as paixões dos outros. É aquela pessoa que corta o cabelo de uma forma, bota o penteado de uma forma, e se o marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai disser não ficou bem, aí a pessoa muda. E a pessoa pode botar uma roupa
se vestir de uma forma que detesta, só porque a outra gosta de dizer, eu adorei a sua roupa, mesmo que a pessoa deteste. A pessoa espelha aquele que sempre está refletindo. Parece que Rolomei, me permito dizer, escreveu para os dias atuais. Porque é só a gente abrir as redes sociais, a vida digital, e a gente vai ver as pessoas funcionando assim. Sendo pessoas espelho, querendo refletir aquilo que os outros vão clicar ou vão curtir. Que sempre estão à cata da demanda das massas. Que sempre estão à procura daquilo que elas acham que os outros vão gostar ou não gostar. Que estão numa competição desenfreada hoje nas redes sociais para ver quem posta mais, quem ganha mais curtida, quem ganha mais seguidores, quem ganha mais inscritos. Numa competição desenfreada, sempre tentando se amargurar com relação a outro que tem maior popularidade. E popularidade nem sempre é capital simbólico, popularidade nem sempre significa dizer substância, nem sempre quer dizer conteúdo de credibilidade, informação verdadeira, muito pelo contrário. Hoje o que às vezes causa estardalhaço e popularidade é justamente a informação polêmica, sem evidência, sem consistência, mas que chama atenção e causa estardalhaço. Essa é a sociedade que a gente está vivendo. É uma sociedade de correr para exibir, para mostrar, porque a preocupação é ter seguidores, é ter curtidas, é produzir alguma coisa para talvez tentar, sem conseguir, preencher o grande vazio interior que nós carregamos. A verdade é que tudo isso mereceu do espírito Joana de Ângeles o comentário e a elaboração de uma obra. A obra mais recente da sua lavra, Joana de Ângeles, volta a escrever sobre o comportamento humano, não mais na coleção psicológica, que é a coleção sobre a teoria psicológica, que ela escreve de maneira mais densa e com nomes técnicos, mas Joana volta, escreve de maneira mais simples, mas fala de temas psicológicos importantíssimos que estão acontecendo na atualidade. Temas dos mais relevantes. Temas que, quando eu li a obra Vidas Vazias, eu fiquei com a impressão que ela atualizou o livro O Homem à Procura de Si Mesmo, do Dr. Rolomei. Ela parece atualizar a obra de Rolomei de uma forma maravilhosa, porque ela escreve falando sobre esses fenômenos que estamos vivendo. Fenômenos, hoje, predominantemente enfocados na vida digital, mas fenômenos que demonstram que nós estamos vivendo uma sociedade de vidas vazias. Uma sociedade em que privilegia o aparentar, o parecer, o projetar, o exibir. Uma sociedade que acredita que a felicidade é uma mentira daquilo que se exibe em redes sociais, mais do que a companhia, o valor humano. Uma sociedade que valoriza a espetacularização da vida privada. Eu preciso fotografar, eu preciso expor, eu preciso exibir a minha vida, a minha felicidade, que, com um olhar sensato e lúcido, menos ingênuo e menos frágil emocionalmente, porque as pessoas mais frágeis emocionalmente acabam acreditando e vão para isso. Mas um olhar mais lúcido, se percebe que essas produções são mentira. São mentirosas. Porque a vida real não é feita apenas de sorriso, de flash, de pose diante de alguma paisagem, como se a vida fosse isso. É publicidade, é marketing. Não é uma vida verdadeira. A vida verdadeira é feita de esforços, de convivência. E espetacularizar a vida privada, às vezes gera uma desconexão com a nossa própria essência, a nossa própria vida, e nos tornamos vazios interiormente. Tenho visto isso até na prática psicológica. Prática essa que tem me demonstrado que muitas vezes o nosso vazio interior e a angústia de vivê-lo e de enfrentá-lo, que é a melhor forma, gera nos sujeitos quase sempre uma busca de uma fuga para tentar amenizar. E as fugas atuais são medicamento psiquiátrico, é uma forma de fugir, ou é uma forma de evitar a realidade e a dificuldade insuportável ou quase insuportável de viver, o peso que é a realidade e o peso que é continuar vivendo na realidade, a alteração psíquica pelo abuso de álcool,
pelo sexo desenfreado, através das relações as mais variadas, as relações fugidias e apenas apelando para os desejos sexuais imediatos, o consumo de toda sorte, as fugas pelo excesso de comida, sim, também pelas compulsões, gasto financeiro, comida, bebida e assim por diante, e também através de outras fugas, por exemplo, as distrações tecnológicas, que faz a gente perder muito tempo em coisa nenhuma, privando-nos dos verdadeiros e importantes momentos da nossa vida, que é a convivência, que é o afeto, que é a caridade, que é o bem, ou que é a boa cultura, a boa leitura, que a gente não consegue fazer, porque a gente está passeando com o dedinho na tela do computador ou do celular, a respeito e em cima de conteúdos que não vão acrescentar nada pra gente. É por isso que a gente não tem tempo de pegar uma obra literária de fôlego e acrescentar ao nosso mundo interior aquilo, porque a gente fica apenas passando com o dedo no smartphone coisa nenhuma, para sermos pessoas vazias. Se nós examinarmos, e eu tenho visto isso no consultório, pessoas que estão angustiadas hoje por conta dessa privação, que nunca a gente viveu isso, como estamos vivendo hoje, nós vamos observar que muitos têm me dito: como eu gostaria de viajar para tentar dar conta dessa angústia, afinal, ficar assim sem viajar. Eu queria tanto viajar porque estou sentindo tanta falta nesse confinamento social. A angústia que me dá dano, a irritação que me dá dano, o mal-estar, o vazio interior que me está dando. Se eu estivesse viajando, como isso estaria melhor? Eu ouço isso e fico pensando comigo mesmo: a solução não está na viagem. Afinal, se eu preciso da viagem para me distrair, para fugir da angústia que eu estou tendo, a angústia não é resolvida com a viagem. E não é a viagem que vai dar conta da minha angústia. Na verdade, a angústia não é porque eu não viajo. A angústia está em outro lugar, em outra insatisfação. Porque se eu viajo angustiado, eu vou acabar também manifestando de alguma forma angústia lá, e depois eu volto desanimado, frustrado, decepcionado da viagem. Ou eu distraí, volto, mas não necessariamente eu fui feliz com a viagem, e depois fico dizendo como é bom naquele dia, naquela época quando eu viajei, quando não foi nem tão bom assim. Não estou negando a pessoa viajar. A viagem é uma experiência interessantíssima, pode enriquecer muito o sujeito, mas não pode ser um recurso para dar conta da minha falta de paz, de harmonia interior. Porque se é a viagem que você está pensando para dar conta desse vazio, é porque, na verdade, o vazio não é solucionado com a viagem. A falta não é da viagem, a falta é de uma outra coisa que você precisa refletir, que você precisa considerar. Vidas vazias é o que nós estamos vivendo. Ricas e cheias de ego, de produção para fora, de postura exterior, mas vazias pela falta de interiorização. Joana não aborda outro movimento senão aquele que é essencial, que já havia sido abordado pela doutrina espírita na obra kardeciana a respeito do autoconhecimento. Quando ela vai dizer, de maneira inconteste e peremptória, que fundamental seria a viagem interior. Que somente superaremos esse vazio interior que carregamos viajando para dentro, interiorizando-nos, refletindo a respeito de nós próprios, abrindo uma página edificante, como é o caso da obra Vidas Vazias, para refletir, para meditar, para pensar a respeito da nossa vida moral, psicológica, social e também espiritual. Do contrário, estaremos sempre ricos de aparência e vazios por dentro. Joana de Ângeles demonstra na obra que os recursos tecnológicos são maravilhosos, que as coisas materiais que estão à nossa disposição são muito boas e dão coloridos à nossa vida, que os recursos financeiros que a gente porventura tenha estão aí para serem usados, mas tudo isso são vazios, não preenche. Porque a finalidade dessas coisas não são preencher a criatura por dentro.
podem ajudar a criatura nas suas práticas sociais, culturais, intelectuais, materiais, mas preencher-se por dentro somente através de um desenvolvimento interior para melhor. Do contrário, estaremos sempre tentando anestesiar para fugir de nós mesmos através de substâncias químicas ou de comportamentos exóticos, compulsivos, excessivos, que vão desgastar a nossa saúde psíquica e mais tarde vão destrambelhar a nossa saúde orgânica. Vidas vazias. Joana de Ângeles vai dizer nessa obra que vale a pena voltar a cultivar os hábitos essenciais de oração. Por causa da vida digital, do excesso de conteúdo, Instagram, Facebook, WhatsApp, temos perdido a conexão conosco mesmo. Temos perdido o hábito de orar em família. Aprender a conviver melhor em família nesse período, por exemplo. Tentar desenvolver os valores espirituais que estão à nossa disposição. Cego é aquele que acha que a gente só vai desenvolver virtudes espirituais em uma igreja, em um centro espírita, em uma casa religiosa. Não. Os valores espirituais são desenvolvidos até mesmo numa leitura. São desenvolvidos na oração que a gente faz para alguém. Os valores espirituais são desenvolvidos no estudo que a gente faz de nós mesmos. Na mudança de postura. No exercício da gentileza, um dos últimos capítulos da obra, quando ela faz uma homenagem à gentileza. Como falta gentileza em nós. Como a gente, no nosso dia a dia, carece de gentileza. Gentileza é a forma da gente tratar os outros. Às vezes, pela gentileza, a gente consegue mudar uma vida. Pela forma como a gente trata a pessoa. Porque nem sempre a gente vai ter a solução para o problema do outro. Nem sempre a gente vai ter a palavra mágica que vai consertar e vai mudar a vida do outro, porque isso também depende do outro. O outro precisa querer. E ninguém vai poder tomar o remédio por outra pessoa. Ninguém vai poder caminhar com os pés alheios. Cada qual de nós faz a sua caminhada, o seu esforço. Mas como faz a diferença um gesto de gentileza? A gentileza é o estímulo que faz a criatura se modificar. Quantas vezes, através de uma grosseria, essa grosseria toma uma bola de neve, um efeito dominó, e aquela pessoa que foi vítima da nossa grosseria faz uma grosseria maior ali adiante, e de repente tem um homicídio. Tem uma agressão séria, tem uma separação conjugal que começou conosco. E quantas vezes uma gentileza pode salvar uma vida? Pode modificar uma existência. Joana de Ângeles vai abordar isso. Vai dizer da necessidade que a gente tem, necessidade premente, necessidade urgente de pensar sobre a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é essencial que a gente pense. Rolomei dizia na sua obra que o ser humano que não pensa sobre a sua morte é um ser humano pobre. Disse ele. Há dois tipos de pessoas, disse ele. Aqueles que vivem desesperados, atemorizados com a morte. Essas são pessoas que acabaram desenvolvendo um quadro neurótico. E essas pessoas acabam vivendo desesperadas e paralisam a existência. São pessoas que empobrecem a vida. E há outro tipo de existência que é a pessoa que simplesmente faz de conta que a morte não existe. Negam a morte. Uma vive ansiosa e essa ansiedade é atormentadora. A outra vive um desespero intenso, uma negação intensa sobre a morte, uma falta de contato com a morte. E isso faz com que a vida delas também seja pobre. Porque ao negar a possibilidade da morte, ao negar a ideia de que nós estamos aqui de passagem, a nossa vida fica muito pobre. E a gente vive a vida apenas egóica do ponto de vista psicológico. Rolomei, sem o saber, está ali colocando colocações importantíssimas que Joana de Ângeles vai abordar também na sua obra. Há 2 capítulos, pelo menos, na obra Vidas Vazias, falando sobre imortalidade, falando sobre a possibilidade de a gente refletir. Rolomei conta um caso de um próprio problema de saúde que ele teve. Uma tuberculose na época, que não tinha ainda solução para a tuberculose. E ele dizia, todo dia eu acordava e tinha que fazer raio-x.
E a expectativa que eu tinha é que no raio-x demonstrasse que a doença da tuberculose estava regredindo ou estava progredindo. É claro que eu fiquei ansioso, mas era uma ansiedade normal, não era uma ansiedade severa, grave. E aquela ansiedade me fez refletir sobre a vida e me fez ter relações de qualidade com as pessoas, valorizar a existência de uma forma totalmente diferente. Se eu ficasse desesperado, eu paralisaria a minha vida. E se eu negasse a possibilidade da morte, eu passaria pela vida, talvez, como alguém que não se conectou com a existência de maneira profunda. Eu vi, disse Rolomei, na ala hospitalar de pessoas tuberculosas como eu, que ficavam isoladas, pessoas negando a morte, dizendo que não dava 2 semanas para saírem dali, que logo estariam boas, e negavam a possibilidade de não ficarem boas da doença. E Rolomei vai dizer, essas pessoas, incrivelmente, eram as que mais morriam na ala hospitalar onde observei. Porque a vida tem que ter sentido. E para conseguir dar sentido à vida ganha um sentido maior a partir da morte. É a morte e é a partir da morte que a vida ganha um sentido e um sabor especial. É a partir da compreensão do fenômeno da morte e da falta de eternidade na vida material que a gente dá um sentido maior à existência física. Joana de Ângeles complementa, atualiza o raciocínio de Rolomei quando vai dizer: reflete a respeito da tua existência e da tua partida para a vida espiritual. E isso te habituará psicologicamente. E o tema não lhe será angustiante se você de vez em quando refletir numa página edificante a respeito da passagem para a vida verdadeira, que é a espiritual. Joana de Ângeles vai dizer que nunca como esses dias os bons espíritos interferiram em nossas vidas, mas também os espíritos que se aproveitam desses momentos que estamos vivendo para causar perturbação de todo jaez, para gerar qualquer tipo de sofrimento, para gerar os mais variados tipos de perturbação de toda sorte, dos quais a humanidade sofre e aos quais a humanidade ainda está mergulhado. Essa herança macabra de Schopenhauer, de Nietzsche, de Heidegger, de Soren Kierkegaard, de Sartre, de Albert Camus, de Kafka, de Goethe, de Leon Tolstói, de Dostoiévski, do pessimismo materialista de uma forma geral. Vai ser nessa época da Idade Contemporânea, vai ser nessa época da Era da Razão, que surge na cultura mundial, nesse mesmo momento, como uma espécie de resposta celestial à Terra, o Espiritismo, que apresenta na documentação cabal, em evidência científica laboratorial, a comunicação dos mortos que voltam à vida física para demonstrar que continuam vivendo. E os espíritos demonstram na sua legitimidade como é que se encontram após a vida material. Eles dizem nos seus relatos como estão e, portanto, dão a pista para a gente de como a gente vai estar após a morte, a depender do tipo de vida que a gente cultivar durante a experiência material. Essas vozes invisíveis relatam Allan Kardec a respeito da vida espiritual. Relatam aquilo que todas as tradições religiosas falam sobre uma vida no além. O Espiritismo torna palpável, por assim dizer, escreve Allan Kardec, torna palpável a vida material, quando do além-túmulo as vozes imortais voltam para elucidar o modo de viver da vida espiritual, como os espíritos se encontram. Qual é o tipo de vida que eu devo adotar aqui na Terra para, ao despertar na vida espiritual, ser feliz? Como estão os espíritos dos nossos entes queridos, os nossos afetos, que não vão sendo destruídos pela morte? O Espiritismo também, através dessa comprovação da imortalidade da alma, também abre espaço para uma vida feliz, uma vida plena, quando vem nos dizer de maneira indelével, de maneira insopitável e insofismável, que a vida espiritual pode ser vivida a partir do corpo. Uma vida essa que é saudável, não é alienada. Uma doutrina lógica,
com coerência, que enfrenta qualquer raciocínio filosófico do século XIX e XX da idade contemporânea e, ao mesmo tempo, dialoga com a ciência e com a filosofia, ressuscitando o pensamento otimista, rico de ideias comportamentais, baseado no autoconhecimento, porque enquanto o homem não se conheça, serão inúteis as tentativas de conquistar uma paz exterior que ele não carrega no íntimo dos seus sentimentos. A doutrina espírita, portanto, vem nos elucidar a nossa consciência que nós temos uma vida antes do berço e teremos uma vida após o túmulo. Que o corpo de carne é apenas o instrumento com o qual a gente vive a vida material. E que a vida física, por mais longa que seja, é muito breve. A nossa viagem, o nosso périplo pela experiência do corpo, obedece a uma passagem muito rápida, que atende a critérios muito específicos de crescimento, de evolução, que objetiva o amadurecimento do indivíduo, o seu aprimoramento como personalidade, que o objetivo da vida e a vida humana tem um sentido. Esse sentido é espiritual. É o sentido do melhoramento, do aprimoramento através das ações que ele escolhe, as escolhas que ele faz a partir do seu livre-arbítrio e da lei de causa e efeito que gera as consequências do seu livre-arbítrio, o que significa dizer que nós somos os construtores do nosso próprio destino, que somos hoje o que fizemos de nós ontem e seremos amanhã a consequência do que façamos hoje. O Espiritismo nos explica de maneira lógica, clara e otimista que a nossa felicidade ou a nossa infelicidade está em nossas mãos. Que mesmo que a gente pise em espinhos agora, esses espinhos que a gente pisa é o resultado inevitável daquela irresponsabilidade e negligência de atirarmos espinhos pela jornada num passado espiritual próximo ou remoto do ponto de vista reencarnatório e agora a gente pisa sobre aquilo que a gente fez. Mas, mesmo pisando sobre espinhos, nós podemos semear flores agora que colheremos amanhã. Não amanhã de maneira imediata, porque estamos semeando hoje, fazendo bem, o nosso bem mais tarde adiante, através da lei de causa e efeito. Mas também a doutrina espírita, pelo seu tipo de estilo moral que convida, pelo seu estilo de vida que convida o sujeito a adotar, restaura, resgata de maneira excelente a pureza original do Evangelho de Jesus, cuja vivência espírita é a vivência de Jesus Cristo, em espírito e verdade, nas lições, na moral, aquela pureza e pulcritude do Evangelho inicial, que Jesus viveu com os apóstolos, com seus discípulos diretos, e que inaugurou uma nova mentalidade humana que nunca foi superada. O amor, o bem, o perdão, a caridade ensinada pelo mestre dos mestres permanece inigualável como aquela doação total de ação do bem que Allan Kardec sintetiza todos esses ensinamentos na expressão fora da caridade não há salvação. É isso que Joana descreve, é isso que Joana problematiza, é isso que Joana trabalha na sua obra grandiosa, Vidas Vazias. Começando com uma exortação a São Francisco de Assis, a quem ela se direciona quase como se fosse o representante do governador espiritual da terra, Jesus, porque é o embaixador por excelência do Cristo, aquele que era médium de Jesus quando estava encarnado, São Francisco, pedindo a ele que volte à terra dos nossos dias, porque a terra dos nossos dias, feita de vidas vazias na sua maioria, não é diferente da terra dos dias em que São Francisco esteve conosco, em plena Idade Média, em que os religiosos eram pessoas vazias e que a população, ignorante ou não, estava totalmente perdida, sem referenciais. Joana de Ângeles fala da verdadeira amizade e eu peço licença para ler alguns trechos da obra. Quando ela fala sobre amizade, ela vai dizer o seguinte: os melhores amigos, olha como a gente precisa dessa lição hoje, os melhores amigos
são aqueles que ajudam a evoluir, que contribuem para a reforma íntima e, em consequência, para a iluminação espiritual. Temas vulgares, conversações de censuras ou maledicências, assuntos que revelam orgulho e preconceito, são prejudiciais sob todos os aspectos considerados, deixando patente que, de igual maneira, será também crucificado na crítica pertinaz quando se encontre afastado por qualquer razão. Olha que sabedoria que ela fala. Ela diz que se você tem uma amizade que vive criticando as outras pessoas por detrás, cujos temas são sempre vulgares, feito de conteúdos perturbadores e insanos, pode ter cuidado com relação a esse relacionamento. Se você não mudar para mudar o relacionamento vai modificar você para pior e você vai ser vítima dele. É isso que ela está falando. Cultivar a qualidade das nossas comunicações, dos nossos relacionamentos. Olha o que ela fala sobre pandemia. Um amigo meu me disse isso ontem, mostrando o livro Vidas Vazias. Olha o que ela fala sobre pandemia, e essa obra foi escrita antes do surto de Covid-19, nesse ano que estamos, ano de 2020. Olha o que ela fala. Em razão dos hábitos perniciosos que resultam dos pensamentos doentios, instalam-se enfermidades de vário porte por conta da vitalização dos miasmas mentais que são absorvidos por vírus e outros micro-organismos que adquirem morbidade e se espalham de forma epidêmica. Eis como surgem as pandemias que periodicamente invadem a Terra e auxiliam na depuração dos seus habitantes. Vitalização de miasmas mentais que são absorvidos por vírus e por outros micro-organismos que adquirem letalidade e se espalham de forma epidêmica. Foi assim com a gripe espanhola, uma influenza convencional que mais tarde assumiu um poder mais letal. Foi assim com o Covid, que antes estava em animais como morcegos e alguns mamíferos, e que assumiu um processo e uma característica de letalidade, de potencial fatal, uma mutação genética, como diz alguns. Só que a ciência e os cientistas perguntam como é que essa mutação genética se deu, qual é a causa dessa mutação genética? Por que essa mutação genética? A ciência nem sempre sabe explicar. O espiritismo, que caminha lado a lado com a ciência, diz Allan Kardec, aceita tudo aquilo que a ciência comprova, mas não se detém onde a ciência para, porque enquanto a ciência estuda os efeitos, o espiritismo recupera as causas, remonta as causas, vai iluminar e esclarecer aquilo que a ciência ignora, quando fala desses miasmas mentais explicados por Joana de Ângeles. O último capítulo da obra, capítulo número 30, ela intitula Vida Feliz. E ela vai dizer que é possível ser feliz aqui na Terra. É possível ter uma vida feliz. É possível ter uma vida rica interiormente. Ela começa a obra chamada Vidas Vazias com um capítulo chamado Vidas Vazias. E ela termina a obra com um capítulo chamado Vida Feliz. A vida feliz é uma vida cheia. É uma vida plena. Portanto, não é uma vida perfeita. Porque a vida perfeita não existe aqui na Terra. Carl Gustav Jung dizia que perfeição não deveria ser buscada. Porque a criatura que estaria buscando uma perfeição, toda criatura que está buscando uma perfeição está mais distante dela. Aquele que está mais próximo da perfeição é aquele que não necessariamente está buscando a perfeição. Porque essa obsessão por perfeição já é sinal de que estamos muito longe da perfeição. Afinal, somos, como dizia Lacan, seres que têm uma falta, seres faltantes. E que bom que somos assim. Porque essa falta que existe em nós é que faz a gente se movimentar para buscar sempre mais. Reconhece-se, diz Allan Kardec, o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para se melhorar sempre. Para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Corrigindo os equívocos e aumentando e ampliando os acertos. Porque se os erros nos tornam mais humanos, e eu não tenho dúvida disso, os equívocos nos tornam mais humanos,
A correção dos equívocos é que nos tornam mais espirituais. Os erros nos humanizam, porque faz a gente entender a fraqueza humana e faz a gente também tolerar e compreender quando os outros erram. Mas o que espiritualiza a gente, se os erros nos humanizam, o que espiritualiza a gente é consertar os erros. E é essa a proposta do Espiritismo. Não é a proposta de tornar todas as pessoas anjos, ou fazerem pessoas anjos de uma hora para outra. É fazer as pessoas se redimirem e buscarem angelitude passo a passo. O Espiritismo, portanto, meus amigos, nos dá uma vida rica de significado, de sentido, porque vem dizer que não estamos sozinhos. Almas invisíveis nos assistem, nos protegem. E, ao mesmo tempo, há uma dimensão espiritual que nos aguarda e que vale a pena fazer o bem em toda parte. Vale a pena atuar no bem mesmo com espírito de sacrifício e com o coração sangrando. E nunca nos arrependeremos de termos feito o bem. Portanto, diante das perturbações que graçam em toda sorte, sejamos nós aqueles que viajamos para dentro e saímos para fora no bem que a gente faz, no amor que a gente dá. Porque quem ama, quem faz o bem, não experimenta vazio interior. Está sempre rico interiormente, de presenças interiores, porque está em conexão com si mesmo, consigo mesmo, está à procura de si mesmo. Obra homônima de Rollo May. É isso, meus amigos. Um abraço aos queridos amigos da Casa do Caminho. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Nós agradecemos a participação e a colaboração de nosso irmão Flávio Santos com essas exposições, que servirão muito para o nosso entendimento, né? Quão cheias nossas vidas estão sendo ou vazias. Então vamos orar, vamos rogar ao nosso irmão Mestre Maior, Jesus, pela gratidão de termos aqui junto conosco nosso irmão Flávio Santos, que pode nos sempre estar podendo contribuir com essa missão de levar o Evangelho a todos. Agradecer a nós também por existirmos, por ter essa oportunidade. Agradecer pelo esforço que a partir de então nós faremos para não deixar nossas vidas vazias. Agradecer ao nosso Pai misericordioso por permitir isso tudo também. Sem a permissão dele, isso nada seria possível. E assim, Mestre amado, com a tua permissão, estamos finalizando a nossa exposição dessa tarde, que assim seja.